Olá, inscritos, e continuando a nossa série, estamos agora no quarto capítulo, no quarto episódio disso, e vamos agora falar sobre, dando continuidade à minha última experiência, né, que eu relatei no último vídeo. Um outro ponto que eu sempre me questionei e sempre me questionava bastante, em relação à fogueira santa. O que é? Para quem não entende, eu vou dar só uma pincelada, tá? E para quem já vivenciou isso e quem já teve lá dentro vai entender melhor. Fogueira Santa é como se fosse, pessoal, uma espécie de sacrifício que temos que fazer 2 vezes ao ano, no mês de junho e no mês de dezembro. Geralmente essas datas não é por acaso, tá? Essas datas têm um fundamento, têm um sentido. E qual é o objetivo? Eles falam que, exemplo, cada ano e cada mês, né, cada período é colocado um tema sobre, exemplo, estamos agora na fé do Monte Sinai, na fé de Abraão, na fé de Isaac, na fé de Jacó, na fé de Moisés, enfim. São vários temas que é colocado e abordado como uma forma das pessoas sacrificarem, colocarem suas vidas, depositarem todo o seu sustento, sacrificarem para terem algum tipo de benefício ou algum tipo de troca com Deus, né? E isso mexia bastante comigo, porque lendo as escrituras, você não enxerga em nenhum momento nada falando sobre fogueira santa. Fogueira santa é um nome inventado, é um nome fictício para se arrecadar. E eu lembro, pessoal, que eu disse assim, não, eu vou ler as escrituras, eu vou ter que entender aonde está escrito isso. E geralmente todas as fogueiras santas que eram feitas sempre era no intuito da fé de alguém, como eu falei, mas sempre do Antigo Testamento. Nunca tinha assim, vamos agora fazer a fogueira santa na fé de Jesus, na fé de Paulo, porque a gente não existia sacrifícios no Novo Testamento. Mas vamos recapitular a história e vamos agora para onde eu quero chegar, né? Comecei a ler as escrituras para ter um entendimento do que significava esse tipo de sacrifício e se de fato existia. E sim, pessoal, existiu o sacrifício, mas não nesse sentido e não nesse aspecto que nos era passado. Exemplo, quando você vai ler as escrituras, principalmente em Gênesis, Êxodo, Levítico, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai sim ver algumas partes que mencionam espécies de sacrifício, mas principalmente quando teve a lei de Moisés, foram estabelecidas algumas coisas para o povo de Israel. Então a gente entende o seguinte, que, exemplo, tem uma parte que fala assim na Bíblia, só não vou lembrar onde, tá, pessoal, especificamente, mas fala assim, sacrifício pelo pecado voluntário, sacrifício pelo adultério, enfim, havia os sacrifícios que era dado, era animais, e sempre com a sensação, sempre com a menção de ter seus pecados perdoados. Nunca houve um sacrifício com forma de pedir algo a Deus, e pedir no sentido de receber riqueza, receber saúde, receber prosperidade, não era nesse aspecto. Os sacrifícios mencionados no Antigo Testamento eram relacionados a isso. Então, havia essa questão, né, de você levar um animal puro, né, sem defeito, sem mancha, para o sacerdote. O sacerdote levava esse sacrifício ao sumo sacerdote, que meio que representava a remissão de fato, né? O sacerdote representava você e o sacrifício era você mesmo, no sentido de... desculpa, pessoal. O sacerdote representava você, ele intermediava você a Deus.
que tinha uma menção ou uma referência ao sumo sacerdote, tá? E os animais era como se fosse a tua oferta representando o teu pecado. Não sei se vocês entenderam, tá? Mas era basicamente isso. E não tinha nada falando de fogueira santa na Bíblia. Não tinha nada falando sobre eu dar para Deus um sacrifício gigante para me receber riqueza ou prosperidade. Então, eu confesso que nesse período foi o período mais impactante também da minha história, porque eu comecei a questionar. E lembra que eu falei no início dos vídeos que o servo não questiona, o servo só obedece? Pois é. Eu tinha algumas questões sobre a Arca da Aliança, simbolismos que eram introduzidos dentro da instituição, sabe, que não tinha nada a ver. E eu lembro que na época, eu já casada, eu lembro que o pastor chegou para o meu esposo e falou assim: é verdade que sua esposa não concorda com a dinâmica da instituição? E meu esposo me entregou. Ele, com medo, opressivo, né, pela instituição, ele simplesmente disse assim: não, ela é contra, é bom o senhor conversar com ela. E o líder religioso, o pastor da época, veio conversar comigo a ponto de me colocar na parede dizendo que eu estava estudando demais e que a letra mata. Eu falei: certo, pastor, mas a letra mata, mas o espírito vivifica. E a letra não está falando do estudar. Eu acho que está tendo uma contradição aqui. Aí eu questionei a ele sobre a questão de dízimos. Porque, pessoal, veja bem, eu entendo que cada pessoa vai pensar de uma forma diferente, tá? Mas era uma das coisas que mais me doía, era quando você era colocado na parede em relação a financeiro, a dinheiro, e quando você questionava eles simplesmente vinham com uma conversa sempre para meio que te diminuir. Exemplo, quando começamos a questionar e a falar com esse pastor, né, dos meus pensamentos sobre fogueira santa, sacrifícios, dízimos, a instituição ela é muito conhecida por fazer eventos solidários, como agente da comunidade, coisas que ajudam o próximo, sabe? Arrecadação de cesta básica e tal. E quem está de fora pensa o seguinte: nossa, isso é dado dos dízimos e das ofertas dos membros. Mas não é. Isso, pessoal, além dos obreiros, membros darem seus dízimos normalmente, tinham que dar a mais essas ajudas, sabe? De cesta básica, alimento, roupa. E era divulgado na mídia, principalmente em mídias locais, que aquilo foi fruto do trabalho da igreja. Aí eu falava assim: não, isso foi fruto do trabalho das pessoas, não foi de dízimos e ofertas. Então, nessa época aí, e principalmente em épocas de eleições, era muito comum isso acontecer. E isso me deixava indignada, porque mostravam para as pessoas uma imagem de que há ajudas sociais, mas não vem nada da instituição, vem dos obreiros que já se esforçam, que já dão o que não tem na instituição, ainda tem que dar mais, sabe? E eu lembro que num desses eventos teve uma espécie de evento social, corte de cabelo, sabe? E tudo isso eram obreiros, membros da igreja, que davam a sua colaboração, tanto no trabalho quanto no serviço, para ajudar as pessoas, o que isso é muito válido, pessoal. Várias pessoas foram beneficiadas e graças a Deus por isso. Porém, nesse dia colocaram uma espécie de estrutura de, sabe, um trio elétrico. E nesse trio elétrico estavam alguns pastores e também alguns políticos. E nesse meio desse comício, desse falar, um deles fala assim: ó, pessoal, tudo isso que está sendo disponibilizado para vocês
é fruto da instituição. A instituição forneceu todos esses serviços e é mentira, não foi. Então, pessoal, resumindo a história toda, eu saí da instituição por não concordar com tudo isso. Confesso que quando eu saí, eu fui vista como uma desigrejada, uma pessoa que é chamada de desviada, né, da fé. E, pessoal, eu confesso que eu conheci a Deus mais fora do que dentro. E não me critiquem por isso, e eu vou falar por quê. Se pararmos para pensar, a gente quer buscar a Deus de várias formas e às vezes pensamos que Ele vai se manifestar de formas inimagináveis, não é? Mas Deus, Ele está em tudo. Olha a tua volta. Olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a criação, olha para você. Somos frutos criados e desenvolvidos por esse ser maior que se chama Deus. Outros chamam de outro nome, o Eterno, o Criador, não importa que nome você dê a Ele, mas Ele é muito maior do que tudo que nos foi ensinado. E Ele exige da gente, não dinheiro, Ele exige de nós obediência, sabe? Servir a Ele, se desviar do erro, ter uma vida, uma conduta que mostre exemplos para as pessoas e que não é nada disso que nos foi ensinado, que me foi ensinado na época, sabe? Então, Deus está muito além do que possamos imaginar. Ele é uma força, Ele está acima de tudo. Ele nos deu sabedoria para mim e para você. O meu intuito desse vídeo é para que você questione, para que você veja, será que realmente você tem servido ao Senhor, a Deus, ou você tem servido a uma instituição, a um sistema, e você acha que isso é Deus? Porque, veja bem, religião é uma coisa e espiritualidade é outra coisa. E isso fez muita diferença na minha vida, fez muita diferença no meu emocional, no meu psicológico. Eu confesso que quando eu saí com certeza. Não me desviei, como eles falam, porque veja bem, se Deus é espírito e Ele pede que nós o adorem em espírito e em verdade, tá? E que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe o que eu penso. Será que Deus ele não está aqui no meu quarto quando eu falo com Ele? Será que Deus... Porque assim, falam para nós, pessoal, que Deus... venha para a casa de Deus. Que casa? Para que eu possa buscá-lo. Ele está onde? Na Católica? Na Universal? Quantas casas ele tem? Sabe? Então, eu me lembro muito de um versículo que fala que quando quiseres falar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai em secreto te ouvirá, te recompensará. Tá muito, as coisas de Deus, ela está muito mais ligada ao ser do que ao fazer, sabe? E eu percebo que no nome dele se fazem guerras, no nome dele usam as pessoas, pegam o dinheiro das pessoas, abusam do poder. Então, peraí, pessoal, ele nos deu uma inteligência. Você não tem esse seu cérebro aí por nada. Tem, porque existe um pensamento, existe uma consciência. Só que a consciência ela só vem quando você começa a despertar, quando você começa a pensar. E muitas vezes eu reconheço que até mesmo na nossa formação de escola até aqui, não é colocado para nós para pensarmos. É só obedecermos, aceitar o que nos é passado como verdade absoluta e que não podemos questionar em nada. Então isso foi um dos pontos que mais me chocou, mais mexeu comigo. E eu vejo, pessoal, que Deus não é isso que as religiões passam. Como dogma, sabe? Não, Ele está aí, aonde você está. Na tua casa, no teu trabalho. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua essência, o teu comportamento.
Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele, mas não ser usado pelo nome dele. Entende a diferença? Então, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, peço desculpas, mas eu tive que falar um pouco, resumidamente, o que eu vivenciei e que eu acho que é importante, que muitas pessoas podem se identificar. Se você se identificou com esse vídeo, coloca o teu curtir, comenta aqui, comenta, fala um pouco com a gente, fala um pouco da tua história e mesmo que seja para criticar, tá, pessoal? Porque eu acho que, como eu sempre falo, o pensamento ele é livre e as pessoas elas são permitidas a falar o que acreditam, claro que com respeito, né? Porque eu acredito que da mesma forma que eu respeito, eu vou ser respeitada. Da mesma forma em que eu auxilio, eu serei auxiliada. Então, é basicamente isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou uma série um pouquinho longa, mas eu tentei resumir bastante. E fica ligadinho nos próximos vídeos, pessoal. Se você quer colocar aqui nos comentários alguma dica de livro ou quer que eu continue a falar um pouco dessas minhas experiências, coloque aqui nos comentários, eu acho bastante interessante e é bom que a gente tenha essa nossa interação. Então, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.